É isso, Elisa. O CNN Dois Lados hoje, diretamente aqui do Senado Federal, que foi até onde o nosso quadro nasceu, o debate que traz os políticos que pensam diferente para falar aqui entre eles e também cara a cara com vocês, espectadores, nesse pinga-fogo sobre assuntos que são importantes. Agora, falar da regulamentação dos vapes, os cigarros eletrônicos, que apesar de proibidos pela Anvisa, continuam sendo vendidos ilegalmente aqui no Brasil. Então, se o caso é de regulamentação, a gente está falando de uma proposta que está na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado Federal. Isso deve entrar na pauta para votação nas próximas semanas. A gente antecipa aqui os bastidores, as expectativas de aprovação ou não desse texto, agora no CNN Dois Lados. De um lado, eu estou com o Eduardo Girão, que é do Novo, do Ceará, do outro, Irã Gonçalves, senador pelo Progressistas de Roraima. Quem é contra, quem é a favor? Senador, esse texto vai passar? Bom dia, Basília, bom dia a todos. Eu acredito que sim, porque proibido já está e não acontece nada. Os cigarros eletrônicos são amplamente usados, infelizmente, sem nenhuma regulamentação, dando acesso a crianças, a jovens, nas festas e aonde você vá, até aqui dentro. Nós temos aqui, inclusive, colegas que utilizam e às vezes nem sabem que é proibido, pela permissividade com que se trata esse tipo de comercialização. De forma que eu acho que nós precisamos, segundo a OMS, ela recomenda assim, se for proibido, que se aprimorem as estratégias de controle da proibição, o que não acontece aqui. Se for regulamentado, que se faça uma regulamentação proibindo para menores, proibindo flavorizados, taxando rigorosamente com impostos e colocando publicidade de que isso realmente faz mal à saúde. E quando for utilizado para diminuir, como uma estratégia de diminuição de dependência de tabaco, que isso seja feito com muito rigor. E esse é o meu pensamento, é a minha posição. Senador Girão, esse texto vai passar? Regulamentação dos cigarros eletrônicos. É a hora e a vez aqui do Senado? Basília, em primeiro lugar, parabéns pelos dois lados. Bom dia a você, bom dia, meu colega senador, doutor Irã. Eu queria dizer que o Senado precisa ter muita responsabilidade, porque não cabe a nós regularizarmos a morte. Não tem que regulamentar. A indústria do tabaco, que promove um estrago aí, segundo a OMS, são 8 milhões de pessoas que morrem por ano por causa da indústria do tabaco e 1 milhão, Basília, 1 milhão de fumantes passivos. O cigarro eletrônico, ele é 6 vezes pior do que o cigarro convencional. Isso são dados do próprio Instituto do Câncer e também lá da USP, da Faculdade de Medicina. Então, o que a gente tem visto é um foco no mercado nas crianças, e aqui, quando você começou a entrevista, não por acaso, passou um grupo de crianças visitando aqui. Você tem, por exemplo, criança de 12 anos lá no Reino Unido, que entrou em coma. E lá o próprio Reino Unido, segundo o MHRA, que é como a Anvisa do Brasil, o FDA dos Estados Unidos, já tomou uma decisão recente para proibir. Quem nasceu a partir de 2009 não vai poder mais consumir esse tipo de produto, ou seja, querendo fazer uma geração saudável, assim como a Nova Zelândia. Quem nasceu a partir de 2008 também não vai poder consumir. Nós já temos problemas demais e o Brasil precisa ter responsabilidade e não dar marcha ré no processo civilizatório, que é justamente uma geração verdadeiramente saudável, sem essa indústria, sem essa arma química contra os nossos jovens, que é a questão de cigarro eletrônico. Já deu. Olha, são dois políticos aqui, mas também um empresário e um médico. Um acha que não deve passar esse texto, o outro compreende que vai acabar passando mesmo a regulamentação dos cigarros eletrônicos na CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, fale como político e fale como médico. O uso desses cigarros não gera mais dependência da nicotina? A nicotina é uma droga extremamente indutora da dependência. E quando nós falamos aqui que faz, como o meu querido senador Girão falou, ele faz 10 ou 100 vezes mais mal do que um cigarro, essas coisas carecem de uma discussão mais aprofundada técnica, porque nós não sabemos o que esses jovens estão usando aqui. Eu não fumo, ninguém da minha família fuma, ninguém usa DEF nem nada, mas nós não sabemos qual a concentração de nicotina que tem em cada dispositivo. O que nós sabemos é que
a nicotina, ela é viciante e quando se queima tabaco, quando se queima, não quando se aquece, quando se queima realmente se produz substâncias que são extremamente nocivas. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o benzopireno e o monóxido de carbono são extremamente nocivos à saúde. E o propileno glicol, que é utilizado na produção do vapor, ele também é nocivo. Agora nós temos que ver a concentração. E o que está acontecendo? A gente vê as pessoas comprando esses dispositivos que têm os desenhos bonitinhos, que têm cores assim, atrativas para jovem, tem odor e sabor atrativo. Essas coisas são muito perigosas. Então nós precisamos realmente regulamentar. Agora mesmo, eu tenho uma filha que mora na Suíça, ela é engenheira. Antes de vir para cá, eu estava perguntando, me diz uma coisa, além desses 80 países onde essa utilização é regulamentada, como é que está aí na Suíça, ali? Aí ela disse, olha pai, aqui é absolutamente legal. Fuma quem quiser, agora só não pode fumar dentro de ambientes fechados, enfim. A regulamentação é muito semelhante à do cigarro convencional. Nós estamos falando de um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Suíça, né? Então, eu acho que nós precisamos aqui acabar com esse faz de conta. Porque quando nós... E outra coisa, viu, Girão? Quando a gente diz assim, taxar bem alto, não é só taxar bem alto, porque se a gente taxar fora da curva, a gente também termina estimulando o contrabando. Quando a taxa é muito alta de imposto, a gente estimula contrabando. Nós precisamos taxar na medida certa e que esses recursos eles sejam direcionados para o SUS para serem utilizados no combate e no tratamento de doenças causadas pela nicotina. Vou passar aqui para o senador Girão, na mesma linha, né, a proposta. O Senado está ciente, então, dessa dependência da nicotina, dos riscos para a saúde, o perigo mesmo para a liberação, né, diante da possível liberação dos cigarros eletrônicos. Quando vocês chegam lá na CAI, que é de assuntos econômicos, tem esse duelo, saúde versus elemento fiscal? Tem, tanto na CAI como na CAS, que é de assuntos sociais, nós tivemos alguns debates, poucos para um assunto tão polêmico, mas os médicos foram praticamente unânimes. Não é à toa que a Associação Médica Brasileira é contra, o Conselho Federal de Medicina é contra, você tem Instituto do Coração, Instituto do Câncer, não é possível que todos estejam errados nessas associações em relação a esse assunto. É grave o impacto que foi colocado aqui sobre a questão de tributação, não há dinheiro que traga de volta uma criança, um filho da gente, que vai se viciar, porque se vicia é um caminho sem volta, né? A grande maioria dessas 100 substâncias que são usadas hoje em vape no mundo, a grande maioria tem nicotina, sal de nicotina, tem, inclusive, alguma droga que está aí dando problemas gravíssimos no mundo, que não adianta nem a gente falar aqui para não fazer propaganda. O que eu vejo é o seguinte: o SUS já está sobrecarregado. Nós temos aí, segundo os que querem a regulamentação, 7,5 bilhões iriam entrar de impostos, mas hoje a gente já gasta 125 bilhões entre tratamento de saúde, entre perda de produtividade. Então, essa matemática não fecha 17 vezes mais. O que a gente precisa nesse momento é de juízo, o que a gente precisa nesse momento é de mais debate na sociedade, porque o Brasil é símbolo mundial, Basília, de política pública eficaz contra o fumo. Você viu que a gente caiu de 30% na década de 80, 90, para 9% de fumantes hoje. O que é que a indústria fez? A indústria da morte está querendo glamorizar o cigarro eletrônico, produto bonito, com cor, tem até maracujá com maconha, né, esse tipo de cor, com THC, com tudo de ruim. E vai querer para pegar os nossos filhos, nossos netos e fazer dinheiro com isso. Dinheiro tem um limite e a gente não pode colocar a vida dos nossos filhos e netos à mercê dessa indústria da morte. Falando sobre essa vida real, senadores, está chegando aí a eleição municipal. Vocês acabaram de voltar do recesso parlamentar, tem uma semana ainda de votação presencial, mas depois vai ser habilitada a sessão remota, né? Tem como uma votação como essa, tão importante, tão dividida em certas questões, até sobre devemos validar o cigarro eletrônico e a saúde e a arrecadação? Vai ser, então, online a discussão de vocês? Eu acredito que não. Os presidentes das comissões, que são nossos colegas, são homens muito ponderados e muito inteligentes. Então, eles vão guardar essas discussões para serem discutidas presencialmente, onde
as nossas argumentações, nossos convencimentos são mais eficazes. Eu queria dizer aqui que a nicotina realmente é muito, muito dantesca para induzir dependência. Mas, Basília, tudo faz mal, desde que você não respeite a dose adequada. Vou dar um exemplo. Na água mineral, nós temos uma certa concentração de arsênico, que é um veneno extremamente letal. Mas naquela dosagem onde está presente na água mineral, ela não causa dano nenhum ao ser humano. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, estabelecer rigorosamente as concentrações, fazer a publicidade restrita, como é do cigarro, e a gente realmente mostrar em todo o trabalho que a gente faz de convencimento que isso faz mal. Agora, proibir por proibir, o que está acontecendo? Já está proibido e é extremamente usado. Todo mundo usa. Só aí você, para uma festa de jovens, essas festas eletrônicas e tal, você vai ver que os vapers são amplamente usados. E o mais perigoso, ninguém sabe o que está utilizando, qual a concentração que existe de cada substância nociva em cada dispositivo que se usa. A gente já está na reta final do CNN Dois Lados. A última resposta também para o senhor. Essa votação tão importante vai ser virtual? De maneira nenhuma, seria um golpe. Eu concordo com o meu querido colega, senador Dr. Irã, isso tem que ser presencial, se tiver que votar. Para mim, eu acho que o Senado tem tanta coisa importante em favor da sociedade e não fazer uma regulamentação que vai ser contra a sociedade. Eu vejo o seguinte, que é como se você tivesse um carro descendo uma ladeira e você está com um problema no freio. Aí você vai para resolver e tira o freio. Não, está acontecendo. Não existe isso. Nós temos eu tenho um projeto de lei, inclusive, para tornar crime. A gente tem que fiscalizar mais para não entrar, para as pessoas não terem acesso a isso. Porque o que é que acontece aqui, para você ter uma noção, cigarro eletrônico, após 5 anos, olha só, mulher de 20 anos descobre que pulmões falharam e não vai passar dos 40. E você tem aqui no Brasil, aos 25 anos, jovem que usava vape diariamente fica com buraco no pulmão. Lá nos Estados Unidos, você lembra, Basílio, o que aconteceu em 2019? Nós tivemos uma regulamentação, logo depois aumentou em 70% o consumo, nós tivemos lá 55 mortes, mais de 2.500 casos de intoxicação. O Brasil já tem problema demais, não precisamos de outro. É isso. Então, a gente termina o nosso CNN Dois Lados aqui. Esse tema é muito polêmico. Ele vai, com certeza, voltar a ser debate aqui na CNN Brasil. Eu agradeço os senadores Irã Gonçalves, do Progressista de Roraima, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Foi mais um CNN Dois Lados. Obrigada aos senhores, viu? Obrigado, querida. Até mais.